Salve, salve pessoal, mais uma questão do Enem aí 2024, na prova de matemática. Eu estou corrigindo a prova verde e agora a questão de número 140. Bom, uma questão, tá ela aí, ó. Uma questão fácil, né? A questão de escala ela é fácil ali, você faz por regra de 3, faz a divisão ali. Mas essa escala ela tá na área. Então assim, ela está recheada de distratores. Isso aí tem que ter cuidado com essas questões fáceis, porque elas são recheadas de distratores. E ele ainda no comando pede a medida da área da maquete em centímetro quadrado, tá? Porque o valor que ele está dando ali do museu, ele está em metro quadrado. Então você ainda tem que dar a resposta em centímetro quadrado. Bom, e aí você tem que lembrar que essa escala, que é uma semelhança, vamos dizer assim, né? Ela é o quadrado. O fator da escala, que seria a razão de semelhança comparado, ele está ao quadrado, porque ele tem duas dimensões. Eu vou fazer o seguinte, como a minha intenção aqui maior é dar o entendimento completo da questão e não só dar a resposta, eu vou dar uma breve explicação do porquê que essa escala tem que estar ao quadrado, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, vou escrever aqui do lado, tá? Um exemplo da escala quando ela é dada na área, tá? Então, vamos imaginar um L1 medindo 1, tá? Vamos dizer que ele tem esse tamanho aqui, ó. O L1 mede 1. E vou pegar um L2, um segundo lado, que mede 2. E aí ele tem o dobro do tamanho. Então, assim, qual é a escala? 1 para 2, né? Então, o primeiro vale 1, o segundo vale 2. Ou qual é a razão de semelhança? 1 para 2. Então, tipo assim, olha, se eu dividir o segundo pelo primeiro, vai dar 2. Essa é a razão. Eu posso falar que a escala aqui está de 2 para 1. Ou 1 para 2. Depende de se você está vendo do maior para o menor, do menor para o maior. Muita gente fala assim, mas quem é o mapa, quem é o real? Então, o real é o maior, né? O mapa é o menor. No caso, a maquete é o menor. E o prédio, no caso, o museu, é o maior. Então, 1 representa a maquete. O 200, o museu, tamanho real. Ou seja, a cada 1 da maquete, eu tenho 200 no real. O quê? Qualquer coisa. 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro. Tá? A cada 200. Agora, olha o que eu vou fazer. A partir desse lado 1, eu vou construir um quadrado. Esse quadrado de lado 1, ele tem área 1. 1 vezes 1, né? Então, aqui, ó, a área desse quadrado aqui, ó, aqui internamente, ó, ela vale 1. E se eu construir um quadrado de lado 2, qual vai ser a área dele? 4. Então, esse exemplo fica bom para ilustrar a questão do estar ao quadrado, né? Então, aqui a área do segundo é 4. Então, olha só, se eu fizer a razão entre as áreas, eu vou ter 4. Ou seja, uma é 4 vezes maior do que a outra, enquanto que o lado é 2 vezes maior que o outro. Mas como a fórmula da área é uma medida de 2 dimensões, né? Lado vezes lado, base vezes altura, enfim, todas as fórmulas têm, né, 2 dimensões ali na multiplicação. Até o círculo é πr ao quadrado, então r vezes r. Então aí você tem a escala multiplicada por ela mesma. Então a escala entra nas 2 dimensões. Por isso que essa escala nessa questão ela tem que estar ao quadrado. Senão você vai cair no distrator bonitinho. E além de cair no distrator, caso você não considere a escala ao quadrado, você ainda tem a passagem do metro para o centímetro. Bom, então eu vou fazer agora o seguinte. Antes de resolver a questão diretamente, né, que aí já viu por que tem que ser ao quadrado, então eu vou passar 1.672 metros para centímetro, já para minha resposta da maquete sair em centímetro. Bom, isso é lá do ensino fundamental, né? Vou botar aqui, ó, 1 metro quadrado
aí vem depois o decímetro quadrado, e a gente vai parar no centímetro quadrado. Só que como a gente já vai fazer a transformação ali das medidas, das unidades, já na área, eu vou ter que abrir um espaço para botar 2 dígitos, né? Então, assim, ó, o metro, 1672, eu boto aqui para fechar no 2, ou seja, ó, 1672 metros quadrados. Como eu vou passar para centímetro quadrado, eu coloco 4 zeros. Porque aqui depois de centímetro quadrado é a casa do milímetro. Eu paro ali na última casa do centímetro. Então aqui seria a casa do milímetro, tá? Só para dar uma ilustrada. Mais 2 casas lá para o milímetro, fecharia aqui. Então, como eu já estou passando na área, eu vou botar 4 zeros. Se você só botar 2, passa de metro para centímetro, bota 2 zeros, vai cair no distrator. Então você tem 2 lugares para cair no distrator. E aí uma combinação desses 2 lugares. É você esquecer de botar a escala ao quadrado e você não passar metro quadrado para centímetro botando 4 zeros, botando só 2, tá? Visto isso, né? Agora, visto isso, né? Agora a gente vai fazer aqui a solução com essas 2 observações que a gente tem. A passagem para de metro para centímetro quadrado e a escala ao quadrado. Então, olha só, aqui vai ser o lado da maquete, aqui vai ser o lado do real, tá? Então, vamos lá. 1 na maquete está para 200 no real. Aí, como eu falei, qualquer coisa, pode ser 1 centímetro, milímetro, mas a gente está falando de centímetro, né? Centímetro quadrado no caso. E esse 200 no real, que a gente está falando de área, é 200 ao quadrado, que a gente está falando de área. Então, quanto equivale na maquete uma área que no real é de 16.720.000, que é 16.720.000 centímetros quadrados, tá? Quer botar aqui a unidade. E aí a gente vai descer para cruzar e terminar essa questão, que não é difícil, mas é recheada aí de distratores. 200 vezes 200 é 4 com 2 zeros e mais 2 zeros. Então, é 4 com 4 zeros. Então, dá 40.000. Dá 40.000x e do lado de cá o número grandão, 16.720 e mais 3 zeros. Então, dividindo aqui, ó, dá 1672, 1, 2, 3, 4 zeros, dividido por 40.000. Então, a gente tem 4 zeros para cortar, 1, 2, 3, 4 em cima, 1, 2, 3, 4 embaixo, e ainda dividir 1672 por 4, tá? E aí isso aí vai dar 418 centímetros quadrados, tá? Então, subindo ali, o gabarito é a letra E, tá? Então, assim, você vê, ó, se você passar as casas erradas, mas lembrar do quadrado da escala, você vai ficar pela letra C e pela letra A. A letra A, 4,18, é quando você só coloca 2 zeros. Passa de metro para centímetro, mas só coloca 2 zeros. Não presta atenção que ali também tem 2 casas em cada unidade. Então, são 4 zeros, tá? E se você esquece de fazer essa escala ao quadrado, deixa só o 200, aí você vai dividir esse 1672 aí por 2 e não por 4. E aí você vai achar o 83, o 8,36, dependendo de quantas casas você passar. Então, essa daí é aquela que tem distrator para todos. Você vai conhecer gente que vai fazer de maneiras diversas. Isso aí tem erro para todo mundo, tá? Então, prestou atenção que a escala é ao quadrado, prestou atenção na passagem do metro quadrado para centímetro quadrado, que vai de 2 em 2, e aí fez a divisão, gabarito letra E. Vamos para mais. Abraço, galera.